Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso glorioso, nosso Botafogo. Bom, 25 de julho de 2025, sexta-feira, né? O vídeo sempre sai na noitinha, né, da noite anterior ou no início da madrugada do dia seguinte, né? Eu esperei para fazer esse vídeo aqui porque eu estava tentando colher um pouco mais de informações para vocês sobre, para mim, a notícia do dia e que saiu na noite de quinta-feira. O Botafogo está negociando a contratação do jogador iraniano Mehdi Taremi. Para você que não acompanha o futebol europeu, para você que não gosta, não fica muito ligado, né, no futebol do exterior, você deve estar assim se perguntando: beleza, Medeiros, quem é Taremi? Iraniano? Não conheço. Então, assim, é absolutamente normal que muita gente não acompanhe e não entenda realmente, não saiba quem seja esse jogador. Eu acompanho futebol europeu, não consigo acompanhar todas as ligas, mas tem algumas ligas que eu acompanho bem, e eu posso dizer que eu assisti o Taremi jogar bastante em alguns clubes, principalmente no Porto, quando ele jogou no Porto, em Portugal. E o Taremi, né, ele está hoje com 33 anos, é um jogador experiente, e eu quero falar um pouco sobre o Taremi aqui. Primeiro roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos, Medeiros na área aqui com vocês para a gente falar sobre o nosso glorioso e continuar falando do Taremi, né? Na introdução eu já comecei até a desenvolver a minha ideia, mas tive que chamar a nossa vinheta, né? Tradicional vinheta aqui do canal do Medeiros, e agora a gente vai continuar falando sobre o assunto desse vídeo. O assunto desse vídeo é só esse: Taremi, né? Botafogo negociando com o centroavante iraniano. Antes, deixa eu pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like nesse vídeo, que é muito importante. Se o botãozinho hypar estiver aparecendo aí, clica nele, que você ajuda demais aqui o Medeiros. E comenta, deixa o seu comentário com a sua dúvida, com o seu elogio, com a sua crítica. Eu tento responder o máximo, leio a grande maioria dos comentários. Então é isso, interaja com o canal do Medeiros. Pois bem, vamos lá, vamos falar de Botafogo e do Taremi. Medeiros, vamos lá, continua a sua ideia. Você já acompanhou o Taremi, quero ouvir de você, Medeiros, o que você acha desse centroavante? Pois bem, o Taremi, ele apareceu, né, para o futebol, digamos assim, jogando no seu país, né, no Irã. Só que o Irã, ele não tem uma liga forte, né? Então lá no Irã ele apareceu no Persepolis Futebol Clube. Só que ninguém acompanha, né, pelo menos aqui no Brasil, ninguém acompanha o futebol iraniano. Fato. Né? Mas ele chamou a atenção do futebol do Catar por ter feito muitos gols no Persepolis. Tá? E aí, o Al Garrafa, esse sim um clube mais conhecido, a gente não fica acompanhando aqui também jogos do futebol do Catar, mas o Al Garrafa é um time mais conhecido, você já deve ter ouvido falar no Al Garrafa. Contratou o Taremi. Isso a gente está falando, tá? Tá falando aí 2018, né? Estamos falando de 7 anos atrás, ok? E o Al Garrafa é o primeiro clube, assim, de fora do Irã a dar oportunidade ao Taremi. Hoje ele está com 33, 7 anos atrás, né? 26 anos. Então ele saiu do país dele tarde. Antes dos 26 anos, ele jogava só no Irã. Então ele explodiu na carreira tarde. E no Persepolis, né, ele teve números muito interessantes. Foram 112 jogos, 55 gols e 21 assistências no Persepolis. Mas eu entendo quem vira assim e fala assim: ah, Medeiros, campeonato iraniano, né, não leva em conta. Tudo bem. Seguindo para o Al Garrafa, ele faz 39 jogos no Al Garrafa e 19 gols. E 9 assistências. Percebam que ele é um centroavante que não é só aquele centroavante de fazer gol. Ele faz gol, mas ele também dá muitas assistências. É um jogador que colabora muito com o time. E aí no Al Garrafa,
ele tem esses números no Algarrafa e ele começa a chamar a atenção de clubes da Europa. E o Rio Ave de Portugal, que é um time de Portugal que não está entre os grandes, dos gigantes de Portugal, o Rio Ave, em 2019, resolve pegar o Taremi e levar para a Liga Portuguesa. É a primeira chance que ele tem num clube europeu, em 2019. Isso há 6 anos atrás. Certo? Então ele tinha, há 6 anos atrás, 27 anos, foi a primeira chance que ele teve na Europa, no Rio Ave, um time modesto de Portugal. E a partir disso, ele faz uma temporada inacreditável no Rio Ave. Mas assim, muito boa mesmo. E no Rio Ave ele tem números impressionantes. Ele faz no Rio Ave 37 jogos, jogou uma temporada lá só, 37 jogos, 21 gols e 5 assistências. Quase uma participação de gol por jogo, quase. E aí ele chama a atenção do Futebol Clube do Porto, em 2019. 2019 para 2020. E aí o Porto, um gigante de Portugal, contrata o Taremi. E aí, meu amigo, o negócio fica bom. Por quê? O Taremi, o Porto, na verdade, foi o time que o Taremi mais jogou na carreira. Foram 182 jogos no Porto e uma passagem muito linda, cara. Foi onde eu comecei a assistir o Taremi jogar. Foi no Porto que eu assisti o Taremi jogar bola. E, sinceramente, espetacular a passagem dele pelo Porto. Ele chegou ao Porto em 2020 e ele ficou no Porto por 4 anos, no Futebol Clube do Porto. E nesse tempo que ele ficou no Porto, ele fez 182 jogos, com 91 gols e 56 assistências, meus amigos. Vocês têm noção dos números que eu estou passando aqui? 182 jogos, 91 gols e 56 assistências. Essa foi a passagem do Taremi pelo Porto, onde ele ficou até ir para a Inter de Milão, certo? Na Inter de Milão ele foi no ano passado, em 2024, ele foi para a Inter de Milão. E aí, na Inter de Milão, onde ele está hoje, é a pior passagem dele na carreira. Na Inter de Milão ele está mal, não está legal na Inter de Milão. É reserva por lá, joga menos do que deveria e tem 43 jogos, mas aí esses 43 jogos não são jogos que ele jogou os 90 minutos. Geralmente nesses 43 jogos é ele entrando no segundo tempo e tudo mais, então não tem tanta minutagem assim. E somente 3 gols na Inter de Milão. Porém, 9 assistências. Olha o que eu falei das assistências. Um atacante que dá bastante assistências. Mas mesmo assim não é uma passagem boa dele na Inter de Milão. E até por isso existe essa oportunidade de o Botafogo negociar ele com a Inter de Milão. Ele não é titular por lá. Talvez esteja querendo um novo desafio. E o Botafogo está negociando com o Taremi para ser o novo atacante do Botafogo. A negociação não é fácil, é complexa, porque a gente está falando de um jogador que recebe um salário alto. Se a gente for converter do euro para o real, a gente está falando de valores milionários. Então a gente não pode aqui também achar que as coisas são mais fáceis do que a realidade que nos apresenta. Mas existem chances do Botafogo conseguir. É um nome que eu preciso dizer aqui que quem trouxe essa informação primeiro foi o canal do TF no Instagram. Teve também uma notícia no Gazzetta dello Sport também, na Itália. E eu confirmei essa notícia. Existe sim a negociação com o Taremi. E eu confesso assim que eu estou muito ansioso, cara. Sinceramente, poucas vezes eu fico assim. Não tô falando aqui que o Taremi é craque, nada disso. É um goleador que por onde passou sempre foi goleador. Eu trouxe os números para vocês aqui. E ele está na sua primeira passagem ruim assim na carreira na Inter de Milão. E além de goleador, um cara que joga bola, um cara que é muito colaborativo, um cara que dá muitas assistências.
E poucas vezes, assim, eu fico tão ansioso por uma negociação, cara, porque eu tô falando assim, eu sempre quis ver esse cara em algum momento no Botafogo, mas na minha cabeça eu ficava assim, não, deve ser impossível o Taremi vir pro Brasil, não, um cara, um iraniano no Brasil não faz sentido, né, sei lá, assim, jamais ia passar pela minha cabeça que o Botafogo ia estar negociando com o Taremi. Quando eu vi essa notícia hoje, eu até mandei uma mensagem pra minha fonte, eu falei, vocês estão de brincadeira comigo, cara. Vocês estão de brincadeira, cara. Enfim, vamos torcer para dar certo. A negociação existe. Espero atualizar essas informações com vocês aqui nos próximos dias para trazer uma notícia de que avançou, de que fechou. Mas é isso. Queria falar um pouquinho sobre esse assunto. Deixei o vídeo exclusivo sobre esse assunto do Taremi e queria ler vocês. Assim, eu sei que vai ter muita gente não sabendo da carreira do jogador, não tendo visto, enfim. Quando eu não conheço o jogador, geralmente eu venho aqui e falo, não conheço, mas os números são legais, ou não conheço, mas os números não são tão legais, vamos esperar para aguardar, vamos ver. É o que eu faço quando eu não conheço o jogador. Esse eu conheço. Esse, se ele jogar, meu amigo, 50% do que ele jogou no Porto, aqui no Brasil, ele destrói o Campeonato Brasileiro. Acaba com o Campeonato Brasileiro de tanto fazer gol. Se ele jogar 50%, se ele jogar metade do que ele jogou no Porto. Mas agora, ele não pode também jogar o que ele está jogando na Inter de Milão. Lá não está legal. Lá não está legal nessa última temporada. Mas é isso, vamos aguardar, vamos ver se essa negociação vai finalizar. Mas existe a negociação. Saiu agora na ESPN Brasil que o Botafogo está otimista com a negociação. E vamos ver. Os próximos dias vão ser determinantes para a gente trazer uma notícia boa aqui para vocês. Um abraço, gente. Até a próxima e vamos torcer. Eu vou para os comentários agora para ler o que vocês estão falando. Tchau, tchau.